O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Quero iniciar essa homilia com a atitude de Abraão no início da primeira leitura. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. E eu quero iniciar com ela porque isso nos mostra uma atitude de grande intimidade que depois Abraão, tinha para com Deus. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23, fala isso de Abraão. Acreditou em Deus, e esse acreditar em Deus, não só apenas de ouvir falar, não, de alguém que teve uma experiência com Deus, de alguém que foi próximo de Deus. Acreditou em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha que privilégio e honra ser chamado por Deus de amigo. Imagina Deus falar para você aí em voz audível e dizer para você: meu amigo, minha amiga. Que graça, que privilégio seria. Abraão teve essa graça. Mas não foi por qualquer coisa, era alguém que buscava ser próximo. Por isso que eu iniciei apenas com essa atitude, que ele tem outras mais, mas é o início da primeira leitura. Abraão prostrou-se diante de Deus. Um dia Jesus falou que ele queria não aqueles sacrifícios, grandes sacrifícios como eles faziam, oferecendo animais nos templos, mas Jesus disse: eu quero os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus
queria falar o quê? Eu quero aqueles que são amigos meus, que me tenham como amigo, que se aproximem de mim como amigos, não como alguém que ouviu falar, não de alguém que queria apenas o que Deus pode oferecer. Eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Alguém que ame de coração. Alguém que ame com toda a força, com toda a sua inteligência, de toda a alma. Alguém que tenha Deus no centro da sua alma. Como centro, como rei. Como está sendo o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Não como foi, não como será, mas hoje. Deus poderia dizer que você é amigo, é amiga dele? Ou não? Nós precisamos ser sinceros. E a sinceridade é o que o Senhor mais quer. Como aquele homem que chegou diante do templo, que nem levantava a cabeça para o alto e batia no peito: eu sou pecador, não mereço a ti, Senhor. O outro, fariseu, falava grandes coisas, o que ele fazia, as coisas que ele fazia. O Senhor quer a sinceridade do nosso coração. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Um relacionamento como de patrão e empregado? Um relacionamento de alguém que apenas quer o que Deus pode oferecer, que é o que mais temos hoje? É o que mais temos hoje. É só falar: nós temos um acampamento de cura e libertação. Lota. Claro que nós precisamos da cura e da libertação. Mas às vezes as pessoas repetem o que era lá no tempo de Jesus. Multidão infinita. Mas muitos talvez só foi porque ele multiplicou o pão da primeira vez. Jesus fez uma multiplicação dos pães e daí o povo não se preocupou mais em ir para o deserto buscar as curas e libertações. E disse: não, ele vai nos alimentar. Ele já alimentou uma multidão. Muitos só iam por isso. Outros iam porque queriam algo que ele poderia oferecer. Mas nós, e o que Deus quer de nós, não é que o busquemos pelo que ele oferece, mas que o busquemos porque queremos a ele. A quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro falou uma vez, quando muitos dos discípulos começaram a sair de um por um, indo embora. Por quê? Porque Jesus começou a falar de coisas mais dolorosas, de coisas mais fortes. Começou a falar que ele morreria, que aquele que quisesse dar a vida, ganhar a vida, deveria perdê-la, que deveria carregar a sua cruz e seguir. Muitos começaram a ir embora porque não queriam a dor, não queriam o sofrimento, não queriam a cruz. E daí Jesus olhou com um olhar de compaixão para os seus amigos, os mais próximos, os íntimos, os 12. E aí ele olhou para eles. Eu imagino o olhar de Jesus, de compaixão, de empatia, de amor para com os 12. Mas também esperando o pior, deles abandonarem. Jesus disse: e vós, fareis o mesmo que eles estão fazendo, indo embora? E daí Pedro disse. E veja, Pedro ainda não amava o Senhor verdadeiramente. Nós sabemos quando Pedro amou verdadeiramente o Cristo. Quando foi que Pedro amou verdadeiramente o Cristo? Quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele deu a sua vida também, que ele disse: vão me crucificar, então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, como o meu amado. Lá quando Jesus apareceu depois de ressuscitado, no mar da Galileia, e chamou Pedro, depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou uma segunda vez: Pedro, Senhor, eu te amo? Na terceira vez Pedro se entristeceu, porque eu acredito que Pedro lembrou das 3 vezes que o negou. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes do meu coração, tu sabes porque tu perscruta a minha alma, e sabes que eu te amo. Só que, claro, ainda não era um amor totalmente como ele no final da vida de Pedro, mas ele já começou a amar o Mestre. O Senhor não espera que você o ame perfeitamente agora,
mas Ele espera que você já tenha o impulso de amar ao máximo que você pode. Não perfeitamente, porque o Senhor sabe que nós não conseguimos ainda amar verdadeiramente a Ele. No fim da nossa vida, sim, nós vamos provar. Lá quando for no último suspiro da nossa vida, nós poderemos provar se verdadeiramente amamos o Cristo ao máximo. Mas hoje o Senhor espera o nosso máximo. O que você pode dar hoje? É o amor de alguém apenas que ouviu falar? Ou é de alguém que experimentou? Alguém que já experimentou dentro, que já está cravado no coração. Ele já te ama. Ele não precisa mais provar, porque Ele já provou. E nós vamos viver intensamente, semana que vem, todo o mistério do amor de um Deus que nos amou desde sempre. E Deus disse a Abraão: eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Tu não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer sua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, reis. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e os teus descendentes para sempre. Para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Olha, temos muitas declarações de amor de Deus. Hoje nós temos mais uma. Deus falando que quer estabelecer com Abraão, mas com toda a sua descendência, uma aliança para sempre. Uma aliança eterna que ninguém pode quebrar. E Ele diz: eu quero ser o teu Deus. E quero que você se declare que eu sou também o teu Deus. Que eu sou o teu amigo e que você é meu amigo. Que você é próximo de mim, porque eu já sou próximo de ti. Deus já é Deus de tudo. Mas Ele espera o nosso querer, para que assim Ele possa ser também o nosso Deus. Ele já é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida, é o dono da sua. Ele nos criou, mas por nossa liberdade nós podemos declarar que não queremos ser dele. E Ele, além de ser dono de todo o universo, de tudo, ter nos criado, Ele espera de nós a nossa liberdade, a tua liberdade, de dizer: eu quero, Senhor, ser teu amigo. Eu quero ser próximo teu, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu filho. Ele espera de nós a nossa proximidade, para que assim Ele possa chamar como Abraão, meu amigo, minha amiga. Ele espera a nossa constante intimidade, para que Ele possa ser totalmente um conosco. Quando falamos da aliança, não tem como recordarmos dos noivos que vão até o altar para jurarem promessas eternas de amor, um para com o outro. Aqui temos vários casais, temos aqueles que estão comemorando, né, anos do seu matrimônio, 50, 30, 20. Eu prometo te ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, mas também na tristeza, na saúde, também na doença, todos os dias da nossa vida. Não sei se os que estão fazendo aniversário recordam dessas palavras. Com certeza recordam. Se vocês estão aqui comemorando, é porque foram renovando essas promessas durante a vida de vocês. Mas tem um detalhe aqui que fala da nossa vida. Quando o casal sobe ao altar para jurarem promessas eternas, não é mais da minha vida e da sua vida. Não é mais da vida do noivo e da vida da noiva. Não, é da vida dos dois. É uma só carne. Quando sobem ao altar, eles fazem uma aliança até que a morte os separe. Mas se torna um. Se torna um. A aliança que Deus quer fazer conosco é também da mesma forma. Te prometo ser fiel. Deus já é fiel eternamente. E Deus promete ainda ser fiel, nos amar, respeitar a nossa liberdade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em todas as
possibilidades. Deus já nos ama eternamente. Mas e nós? Nós precisamos fazer também essas promessas, essas juras de amor para com Deus. Deus, eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, durante toda a nossa vida. Não é mais a minha vida, mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, é preciso ser um só também. Eu preciso ser um só com Deus. O objetivo maior de Deus é um só, é nos fazer um com Ele. Na eternidade, diz lá na palavra, no Apocalipse, no final, quando face a face estivermos, Ele será um conosco, tudo em nós. É isso que Ele quer fazer por maior objetivo, mas aqui, durante esse tempo de peregrinação nosso, Ele já quer unir-se inteiramente a nós. E Ele espera a minha liberdade e a sua, o meu sim e o teu sim, para que Ele se una à nossa alma inteiramente. No matrimônio, como eu disse, até que a morte o separe. É para essa vida. Mas a aliança que nós fazemos com Deus, e que Ele quer fazer hoje, quer fazer amanhã, quer fazer depois, quantos anos da sua vida você tiver, Ele quer fazer todos os dias uma aliança eterna, como fez com Abraão, uma aliança para sempre. Não é uma aliança que eu vou fazer apenas no tempo da quaresma. Não, eu vou viver a oração, a intimidade durante 40 dias, depois eu volto ao normal. Não. Deus faz uma aliança eterna e para sempre conosco, e Ele espera de nós uma aliança eterna e para sempre conosco. Deus prometeu uma descendência a Abraão, mas nós também somos essa descendência de Abraão. Lá atrás, lá no Antigo Testamento, Ele já fazia uma aliança comigo e com você. Deus está fora do tempo. E Ele, quando faz uma aliança eterna, é uma aliança eterna que ultrapassa gerações. Lá em Gálatas, Paulo fala: todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Você, meu irmão e minha irmã, é herdeiro, é herdeira da eternidade. Você tem uma herança eterna reservada para você, que é preciso a tua liberdade para ganhar. Sois de Cristo, então sois herdeiros da herança eterna. Se nós nos esquecemos facilmente dessa aliança que fazemos com Deus, da parte dele Ele nunca esquece. Não foi isso que nós cantamos no refrão do Salmo? O Senhor se lembra sempre da aliança. Sempre Ele vai lembrar de você. Sempre, desde antes de você nascer, durante a sua vida e depois da morte, Ele sempre vai lembrar de você. Lá no livro de Oséias, que é um livro onde mostra uma das maiores declarações de amor de Deus para conosco, que lá mostra o amor de Deus como o amor de noivado. E ele diz lá no capítulo 11, como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Como eu poderia trair-te, Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim. Olha Deus falando, eu me comovo de dó e de compaixão. Não darei curso ao ardor da minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Olha Deus falando, Ele diz, eu sou Deus, eu não sou homem. Nós somos homens, portanto nós traímos a Deus a todo momento. Nós traímos uns aos outros. Nós traímos a confiança uns dos outros. Filhos traem a confiança dos pais. Pais traem a confiança dos filhos. E não deveria acontecer isso. Esposos que trocaram promessas eternas, promessas
ali diante do altar, diante de Deus que é eterno, mas promessas até que a morte os separem, e se traem uns aos outros. Isso não deve haver. A união da vocação de um com o outro precisa se comparar à união de Deus com a nossa alma, que é uma aliança eterna. A minha vocação como sacerdote, eu não casei, mas eu me uni a Cristo na vocação do sacerdócio, e eu não posso jamais trair o meu Senhor. É uma aliança que eu fiz eternamente com Deus. Nós sacerdotes, bispos, o Papa, todos, as vocações religiosas, as vocações de uma vida consagrada, nós não podemos trair o nosso Deus, porque Ele não nos trai jamais. Porque eu sou Deus e não um homem, sou santo no meio de ti. Deus é capaz de transformar tua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Como eu disse, Deus poderia dar várias provas de amor, mas Ele já nos deu a maior prova de amor, que foi se dar inteiramente no amor, doação, toda a sua vida por nós na cruz, derramando o seu sangue até a última gota, e quando não tinha mais sangue, jorrou água por mim, por você. Fará o impossível por nós. E se nós tivermos a coragem de, como Abraão, acreditar, nós veremos muito mais, nós provaremos muito mais as promessas desse Deus que nos ama eternamente. Deus é capaz de tudo por nós. Como diz a letra dessa música, Ele só não é capaz de parar de nos amar, de deixar de nos amar. Deus nos amará eternamente. É uma aliança para sempre. E eu digo para você, até se nós formos livremente por nossa escolha para a perdição eterna, Deus vai continuar nos amando, porque Ele não pode deixar de nos amar. E daí o salmista nos impulsiona a buscarmos esse Deus mais ainda. O salmista diz: procurai o Senhor Deus e o seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Olha esses verbos que o salmista fala: procurai, buscai, lembrai. Isso nós devemos fazer constantemente, procurar o Senhor, como nós procuramos algo que é totalmente essencial para a nossa existência, e Ele é o essencial. Buscar o Senhor constantemente, buscar a sua face, estar diante dEle, lembrar sempre as maravilhas que Ele fez desde o Antigo Testamento, mas que Ele faz na minha vida e na sua vida. Mas para isso, como o salmista nos impulsiona, é preciso crer, é preciso acreditar como Abraão acreditou, para que nós possamos provar imensamente de todas as promessas desse Deus. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade. Se não queres, Ele não vai mexer na tua liberdade.
Deus é um Deus de amor, e como Ele é amor, Ele nos deu a liberdade porque nos ama. Ele espera de nós a nossa atitude de abertura. É preciso crer, se entregar sem medo, buscar constantemente, lembrar sempre do Senhor. É preciso crer e se entregar sem medo, sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade, Ele nunca vai tirar a tua liberdade, se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Você quer a tua felicidade? Você quer a felicidade dos teus? Deixa o Senhor te encontrar. Deixa o Senhor entrar no mais profundo da tua alma. E você vai provar das promessas que Abraão provou, das promessas que Moisés provou, que Noé provou, da aliança que Deus fez com ele, que os profetas provaram, que os santos provaram. Deus é capaz de tudo na tua vida, meu irmão e minha irmã. João, o discípulo amado do Senhor, nos recorda de palavras do Senhor. E ele diz: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. João, o discípulo amado, falando das palavras que ele ouvia como um amigo do Senhor. E Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós ouvimos a palavra de Deus nas missas, nos acampamentos, nas pregações. Mas será que essa palavra que eu estou escutando está penetrando o meu coração? Está indo até o mais profundo do meu coração e do seu? E aí João fala de uma frase lá no discurso de Jesus na última ceia. No momento que ele mostra todo o seu amor antes de pregar-se na cruz. E ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Santa Teresa d'Ávila nos mostra esse encontro de Deus com a nossa alma de uma forma tão bela lá nos escritos dela. Ela diz que nossa alma é como um castelo interior, onde é cheio de moradas, 7 moradas, mas nessas 7 moradas tem várias outros cômodos dentro dessas moradas. Isso é a nossa alma. E ela diz: e Deus, Ele habita no mais profundo, no centro da nossa alma. E todo o escrito dela é falando dessa união que Deus quer fazer com a nossa alma e do que nós podemos fazer para que a nossa alma se una a Ele. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele fez muitas alianças durante todo o Antigo Testamento e fez a aliança maior com Cristo, a aliança eterna para sempre. Mas tem uma aliança que Ele faz com cada um de nós, por nós sermos únicos. Nós somos únicos diante de Deus. E essa aliança que Ele fez conosco, lá no dia do batismo, Ele fez uma aliança eterna, como fez com Abraão, com Moisés e todos os outros. No dia do batismo, mesmo você criancinha, Ele fez uma aliança eterna com você. E que devemos portar essa aliança que recebemos até o fim da nossa vida. Só que quando nós pecamos, nós quebramos essa aliança, ou nós perdemos essa aliança que Deus fez conosco. Só que por meio do sacramento da reconciliação, nós restauramos novamente essa aliança com Deus. O Senhor novamente faz uma aliança conosco, todas as vezes que nós vamos diante de um sacerdote para confessar os nossos pecados. Semana passada eu fiz um breve exame de consciência, para nós irmos diante do sacerdote e confessarmos. A igreja fala que nós devemos confessar ao menos uma vez, que é nesse tempo da Páscoa, da Quaresma, da Semana Santa.
Mas por que confessar? Apenas por confessar? Não. É porque essa graça que nós recebemos no sacramento, ela nos garante a vida eterna. É a aliança que nós fazemos de novo com Deus. Pecou, foi diante do sacerdote, recebeu a absolvição dos pecados. Deus fez uma aliança contigo novamente, como fez com Abraão. Só que, meu irmão e minha irmã, se nós perdemos essa aliança por causa do pecado, nós precisamos reconquistá-la urgentemente pelo sacramento. Porque se o Senhor voltar e nós não estivermos com a aliança eterna, nós perdemos a eternidade. Quando nós partirmos desse mundo, por qualquer enfermidade ou pela nossa velhice, nós precisamos portar essa aliança, senão perdemos a eternidade. Essa graça que Deus nos dá, essa graça santificante, essa aliança eterna que Deus faz conosco, é o início da vida eterna. Naquele dia do batismo, ou todas as vezes que você recebe a absolvição dos teus pecados, você está recebendo um pedaço da vida eterna. É o início da vida eterna. São Tomás de Aquino fala que o mínimo grau de graça que nós recebemos no sacramento, seja do batismo ou seja da reconciliação, é muito maior do que todos os bens nesse mundo. E ainda mais, é muito maior do que as graças que os anjos têm no céu. A graça que nós recebemos, dada por Deus por meio do sacramento. A graça que Deus nos dá é a vida eterna começada aqui, e que lá viveremos eternamente. A nossa vida interior, essa vida de intimidade com Deus, a vida do cristão, ela supõe o estado de graça, que é contrário ao estado de pecado mortal. Ou nós estamos na graça, ou estamos em pecado. Não existe outro meio termo. O Senhor já falou lá no Apocalipse que morno vomita. Ou nós estamos na graça de Deus, por meio do sacramento, ou nós estamos em pecado. E estar em pecado é herdar não a salvação eterna, mas herdar a perdição. São Leão Magno, ele diz: conhece, cristão, a tua dignidade, e feito partífice da divina natureza, não queira voltar à vileza de sua antiga condição. Não volte à vida vil do pecado. Depois de ter recebido com dignidade o ser filho de Deus, a herança eterna, de receber uma aliança com Deus, por meio do batismo ou do sacramento da reconciliação, não queira voltar mais à vida velha, permanece na graça. Mas não basta somente a graça que nós recebemos no batismo e a graça que nós recebemos no sacramento da reconciliação. Para uma vida interior plena e uma união íntima da nossa alma com Deus, nós precisamos, além disso, buscar constantemente o Senhor, aspirar, ter o desejo eternamente da nossa alma de estar com o Senhor. Os mandamentos do Senhor precisam ser observados com amor, como uma alma que ama a Deus. Sabemos que todos nós temos limitações, Deus sabe disso, nós temos fraquezas, nós temos defeitos, nós precisamos melhorar aqui para trabalhar isso, mas em hipótese alguma, essas imperfeições podem nos tirar da presença de Deus. Sabemos que estamos sujeitos a cair em qualquer um dos 10 mandamentos, mas nós precisamos desejar cumpri-los. Os mandamentos do Senhor não podem ser pesados para nós. Se os mandamentos do Senhor, de um Deus que é amor, e nos deu mandamentos para serem observados, se nós observamos com peso, por obrigação, algo está errado. Algo está errado. Nós precisamos buscar os mandamentos do Senhor por gosto, porque eu quero ser santo. Nós vemos hoje cada vez mais os mandamentos do Senhor sendo banalizados. A todo momento
sendo relativizado. Não tem nada a fazer isso. Não, isso não tem nada, esse não é pecado. E vemos aí tantos que estão relativizando aquilo que Deus nos deu como para vivermos, para entrarmos na eternidade. Querem manipular os mandamentos para viverem no pecado, para poder confirmar os pecados que vivem. Querem manipular a palavra de Deus para continuarem no erro. Querem distorcer as palavras de Jesus para persistirem no erro. E aí o Senhor diz lá em Jeremias: eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. No Deuteronômio 30, se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares os seus mandamentos, suas leis e suas normas, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e deixares seduzir para te prostrares a outros deuses, e a eles adorares, perecereis seguramente. Deuteronômio 30, 19. Tomo hoje por testemunho o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que escolhes? Escolhe, pois, a vida, Deus fala, para que vivas tu e a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos fez uma aliança conosco, uma aliança eterna, uma aliança para sempre. Ele diz lá no Deuteronômio que Ele coloca diante de nós a todo momento a vida, a morte, a bênção e a maldição. Não que Deus coloque a morte nem a maldição na nossa frente. O que Ele quer dizer é que a todo momento diante de nós estão escolhas entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a vida eterna e a perdição eterna. O que nós estamos escolhendo? Aqueles que deixaram a intimidade do Senhor, a cada dia se aproximando dEle, e aí Deus vai unindo a sua alma, aqueles que continuamente fazem isso, próximos do Senhor, vivendo os mandamentos, guardando com todo o coração, esses terão tudo do Senhor. Ele será um conosco. Se escolhemos a vida, se escolhemos a bênção, se escolhemos a vida eterna. O que você escolhe hoje? Deus já te escolheu um dia. Deus já te chamou um dia. Ele espera agora se você quer escolher a Ele. Ou a Ele ou ao mundo. Ou a Ele ou o inimigo. Feche os teus olhos, meu irmão e minha irmã. Pensa como está a sua vida. O que você tem escolhido hoje? O Senhor se lembra sempre da aliança, vai se lembrar sempre. Fez uma escolha comigo, com você, nunca se esquecerá. Eternamente, para sempre. E nós, o que estamos escolhendo? Faz um exame de consciência nesse momento. Como está a tua vida? O que tem escolhido? O que tua família tem escolhido? O que você tem deixado entrar na tua casa? Na vida dos teus filhos? O que você tem deixado entrar na tua alma? O Senhor te ama e espera a retribuição da nossa parte. Não de forma perfeita, porque Ele sabe que nós não amamos perfeitamente ainda. Mas Ele espera que até o fim da nossa existência aqui nessa terra, nós possamos amá-lo de todo o coração. Amá-lo com o máximo que podemos amar. Deixa o Senhor te encontrar. Deixa o Senhor entrar na tua alma. Entrar no mais profundo da tua alma e te conquistar, te reconquistar. Te salvar, limpar a tua alma de todo pecado. Deixa o Senhor
que está próximo de ti, te iluminar, iluminar as trevas que ainda existe dentro da tua alma, purificar os teus pensamentos, purificar a tua alma. Ó Senhor Jesus, eu te peço por todos os teus, por todos nós aqui presentes, Senhor, cura a nossa alma, limpa a nossa alma, aumenta a nossa fé, faz-nos acreditar em Ti como Abraão acreditou, até no momento das maiores provas do seu filho, que ele quase sacrificou, ele mostrou e provou a sua fé. Senhor, aumenta a nossa fé e ajuda-nos a provarmos durante toda a nossa existência que também te amamos e queremos a Ti eternamente, Senhor. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Senhor Jesus, assim como Abraão rezou diante de toda a sua descendência, pedindo que Tu derramasse a sua misericórdia, a sua promessa, o seu amor. Eu, como sacerdote, quero pedir a Ti, Senhor, para todos os Teus que aqui se encontram, todos os descendentes, todos os familiares e cada um aqui presente, dos que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação, eu peço, Senhor, por cada um aqui dos Teus filhos. Senhor, aumenta a fé de cada um de nós. Nós somos frágeis, pecadores, temos uma fé minúscula, mas aumenta a nossa fé, Senhor. Nós acreditamos, mas aumenta, Senhor, a nossa fé. Senhor Jesus, dai-nos toda a graça necessária para sermos santos. Dai-nos toda a graça necessária, Senhor, para fugirmos do pecado. Aumenta, Senhor, em nós o amor necessário para Te amarmos. Dai-nos tudo o que for necessário para que possamos amar os Teus mandamentos, amar as Tuas leis. Nos aproxima a Ti cada vez mais, Senhor. Nos reconquista a Ti, Senhor, cada vez mais. Por mais, Senhor, que caímos em diversos momentos, nós não queremos mais nos afastar de Ti, Senhor, mas queremos tão somente nos unirmos a Ti, como no matrimônio eterno, Senhor, da nossa alma contigo, Senhor, de Ti que nos ama, conosco que queremos Te amar eternamente, Senhor.
Obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor. Vai louvando ao Senhor porque Deus te ama. Vai louvando ao Senhor porque o Senhor é fiel contigo. Vai louvando ao Senhor porque o Senhor é misericordioso para contigo. Vai louvando ao Senhor porque Ele tem compaixão de nós. Porque Ele fez, faz e fará sempre uma aliança de fidelidade e de amor conosco. E que não cessa jamais, porque é eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre inclina o Teu ouvido a ouvir a nossa voz, a voz da nossa oração. Obrigado, Senhor, porque Tu inclina os Teus olhos para olhar por nós a todo momento. Senhor, eu Te peço por fim, não deixa que nenhum dos Teus se perca, Senhor. Não deixa que nenhum dos que aqui estão e onde é alcançado por essa Santa Eucaristia, não deixa que ninguém se perca, Senhor. Mas que todos, como filhos, com uma aliança eterna, possam provar de tudo que Tu tem reservado para nós no céu. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.